Senhoras e senhores, bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sabe qual é o assunto de hoje que nós vamos falar aqui? Quer pegar o seu negócio do zero e transformar num negócio multimilionário? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Mas antes da gente ir pro nosso convidado, antes da gente se aprofundar nesse assunto que eu tô falando pra vocês, por favor, se inscreva ali no nosso canal, ali no YouTube, ative as notificações para você receber os próximos episódios. A gente tem recebido coisas bem bacanas aí das pessoas, então ativa lá para você não perder nenhum episódio e aproveite e assista os outros episódios passados já, porque tem coisas muito interessantes. O que eu falo toda semana aqui é que eu trago sempre pessoas fora da curva que poderão te ajudar, que trarão insights espetaculares para você fazer da sua empresa, da sua vida, uma vida melhor. O meu microfone falhou, voltou? Beleza, agora estou ouvindo de novo. Deu uma falhada aqui. Agora, senhoras e senhores, com muito prazer, eu trago aqui o meu amigo Everton Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Ed? Eu estou muito bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer e uma honra receber você aqui para a gente bater um papo aí sobre como a gente começar um negócio do zero e transformar ele em algo multimilionário. Porque você é um cara que conseguiu fazer isso, né? Então, para nossa audiência aqui, que está ficando cada vez maior, conta um pouquinho quem é você, o que você faz, e aí depois a gente entra nesse assunto aí. Vamos lá, Ed, tudo bem? Cara, obrigado pelo convite. Tamo junto. É um prazer compartilhar uma parte da minha história aqui com todo mundo, né? Cara, na verdade, eu sempre fui CLT, gostava muito disso, conheci minha esposa no trabalho, na época, né? Namorei ela, casamos, somos casados até hoje, 22 anos aí de casado e tal. E por causa dela, a gente, não só por causa dela, eu também tinha um sonho, a gente foi morar no exterior. Certo. Moramos 6 anos no exterior, ela me incentivou a isso, fomos juntos, voltamos juntos e com um pouco de dinheiro que a gente trouxe de lá, a gente resolveu montar uma empresa. E naquela época era tipo 50 mil reais na poupança. Foi em 2012, nem faz tanto tempo assim, né? Certo. 2009 eu comprei meu primeiro terreno em Navegantes, na cidade de Navegantes, litoral aqui de Santa Catarina, sim, né? Esse estúdio está em Balneário Camboriú. Pertinho. Aham. E, cara, e aí meu pai, por algum acaso, como eu tinha acabado de voltar do exterior, meu pai me incentivou a trabalhar com construção civil. Certo. Morando no exterior, eu fui servente de pedreiro, ajudante de pedreiro de obra por um período da minha vida lá, né? Foram 6 anos, eu acho que eu trabalhei 1 ano em obra, construção civil. E chegando no Brasil, eu ia procurar emprego novamente para ser CLT. A ideia era morar em Curitiba, eu e minha esposa, a gente já tinha apartamento lá. E meu pai falou, cara, tá acontecendo aqui no Brasil de aumentar as construções de casa geminada para vender sobrados e etc e tal. Como eu já tinha terreno em Navegantes e mais um dinheiro na poupança, e aí eu entrei no ramo da construção civil, mesmo antes de me formar na engenharia. Certo. Só depois que eu fui estudar engenharia civil, hoje eu sou engenheiro formado, né, de formação, mas hoje eu atuo como gestor da minha construtora e tal. Certo. Esse é o início da história aí. Que legal. Que é a história da maioria dos empreendedores brasileiros, né? Que vai no peito, na raça e na coragem, com uma ideia na cabeça e vai montar o seu próprio negócio, né? Mas você foi... Aonde que você morou no exterior? Moramos 3 anos em Madrid, capital da Espanha, e 3 anos na Irlanda, em Dublin, capital também. Ah, que legal. E foi uma experiência satisfatória para vocês ou não? Para mim foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa lá e ganhei muito dinheiro lá também, né? Um monte de gente que eu conheço que vai e volta em 3 dias. Tem gente que volta em 3 meses, tem gente que volta em 3 anos, tem gente que não volta. Então, assim, para mim, quem me faz essa pergunta, que eu gosto dessa pergunta, eu incentivo aí. Quem nunca morou fora, eu incentivo aí, porque pra mim deu certo. Pode ser que você pergunte isso pra outra pessoa que morou lá 3 dias e aí o cara vai falar, cara, não, odiei, uma experiência ruim, não quero limpar o chão da casa de ninguém, entendeu? É um exemplo, né? Pra mim deu certo, gostei muito. Mas o que você trouxe de lá dessa experiência toda lá, que você trouxe pra cá, que você aplica até hoje na tua vida? Hoje o que eu sempre digo que eu trouxe de lá foi a disciplina, e de uma certa forma um pouco do empreendedorismo, porque lá, cara,
É você e Deus contra todos. Você não tem parente, não tem irmão, não tem ninguém. Eu ainda tinha minha esposa, então deu muito certo isso, mas você não tem nem renda financeira para fazer um curso de PNL, um coach, muito menos contratar um psicólogo. Sim. E você tem que ir na raça. Então, eu trouxe isso. Disciplina, que é excelente para empreendedorismo, né? E a resiliência, a persistência, isso tudo eu trouxe de lá. Sem contar aquele momento de você conhecer culturas diferentes. E existe pessoas que são mais estudiosas e outras menos, já que eu estava lá, em um país de outra língua, e eu e minha esposa sempre procuramos estudar aquela língua lá, né? Daquele país que a gente morava. A gente, cara, é até estranho falar assim, porque ninguém faz isso. Algumas poucas pessoas fazem. A gente ia na biblioteca para estudar, na biblioteca pública da cidade. Olha só. Então a gente conhecia todas as bibliotecas, a gente comprava jornais, revista que não tinha na biblioteca, que eu gosto muito de esporte. Então é a mesma coisa você comprar um jornal que fala só sobre esporte. E aí eu acompanhava os esportes de lá e aprendendo a língua de uma certa forma. Então isso também eu acho que é importante. O prazer de estudar, o prazer da leitura, tudo eu trouxe de lá, né? Porque lá não tinha churrasco na família de domingo, nem macarronada com frango na casa da avó. Então lá era estudar e trabalhar, não tinha muita coisa pra fazer, vamos dizer assim, né? E é muito louco, porque você tá sozinho lá, né, com a esposa, e tenho alguns amigos que moraram no exterior, sempre falaram assim, por mais que você se enturme, que você viva de alguma forma aquela cultura, você sempre é um estrangeiro morando num país estrangeiro. Com certeza. A educação é boa, mas o respeito é um pouco diferente, tá? Só quem morou sabe, não sei se você morou fora ou não. Não, nunca morei. Fui várias vezes, mas nunca morei. Eu conheço 23 países, são 150 cidades ao redor do mundo. Eu sempre digo assim, eu dei meia volta ao mundo em 6 anos, né? Cara, você é estrangeiro, não adianta. Ou você é estrangeiro ou você é turista. Turista eles respeitam um pouquinho mais. Sim. Mas imigrante, sendo imigrante, cara, ele só... Não, é verdade, tem um respeito, mas não é... Não dá. Cara, assim, ó, é a mesma coisa de alguém aqui em Santa Catarina ainda tem uma educação, né? Bem boa, na verdade. Mas assim, a gente viu aí uma leva de haitianos, venezuelanos. Cara, não é discriminação, é que é diferente. Você prefere dar emprego pro teu filho do que para um estrangeiro. Sim. Então é normal. Sim. E lá nós estávamos concorrendo o emprego com o filho deles. De alguma forma com um parente de algum deles. Então tem isso também, entendeu? Além de ser cultural, a língua, tudo, a comida. É bem... interessante. Você cria uma resiliência absurda no final das contas, né? Sim. Não tem como fugir disso. Assunto para outro podcast. Dá umas 2 horas de conversa só disso daí. Cara, né? adoraria. Vamos marcar o próximo já. Bora, eu adoro viajar. Eu conheço 26 países. Ah, que legal. Mas aí, só como turista em algumas coisas como de trabalho, tipo China, Estados Unidos, como trabalho e tal. Mas trabalho de vez em quando. Adoro, viajar é muito bom. É bom, né? Bom demais. Abre a cabeça da gente Aprende de uma maneira tudo. espetacular. Que legal. Beleza, voltou pro Brasil, 50 no bolso, terreninho. E aí, vamos construir. Foi estudar, foi fazer a faculdade de engenharia, finalizar a faculdade de engenharia. Não, na verdade é estudar, desculpa, Ed, mas só para complementar, eu estudei depois que eu comecei a primeira obra. Entendi. Mas é exatamente isso, 50 tinha no bolso, 50k, né? Cara, naquela época dava para fazer uma casa só e tinha que vender a casa pelo Minha Casa Minha Vida. Certo. Na época era R$130 mil o preço de venda. 50 mil era o custo da construção da casa, sem contar imposto, sem contar comissão dos corretores e sem contar o valor que eu paguei pelo terreno. Só que o terreno, lote, dava para fazer 2 casas, mas eu tinha só 50 para fazer uma. Certo. Então foi assim que começou. Fiz uma, antes de terminar no reboco eu já vendi ela por 130, mas eu peguei 30 mil de entrada e 100 mil ia entrar só depois do final da obra pelo financiamento bancário. Com esse 30 de entrada eu já comecei a segunda, que era no mesmo lote. Eu tinha que terminar a segunda para tirar o habite, regularizar as 2 casas para poder receber os financiamentos, inclusive aqueles 100 mil da primeira casa. Mas com 30 mil, nesse meio tempo, já vendi a segunda, como se fosse na planta, em obra.
E fui recebendo e foi assim. E naquela época você fazia de 2, terminava 2, depois fazia 4, de 4 você fazia 6 ou 8, de 8, 16 e assim por diante. Hoje eu não sei se dá para ser nesse mesmo ritmo, tá? Aham. O preço do material é diferente e o preço do terreno tá um pouquinho diferente. Então eu tive que aprender que não é assim mais, né? Então hoje eu faço prédios, né? Então se eu fizer um prédio hoje de 30 apartamentos, depois eu não vou fazer outro de 60, porque o preço do material é diferente, eu demoro mais tempo para terminar a obra de 30 apartamentos do que naquela época de terminar uma casa germinada. Sim. Então eu demoro 2 anos, por exemplo. Em 24 meses o terreno é outro preço, o material é outro preço, outro valor. Então eu não consigo fazer 60. E aí eu tive que aprender isso, outra técnica, outra metodologia. Entrei em outro mercado, que é um mercado de investidores e mercado de usar o dinheiro do banco para alavancar o teu negócio. E hoje eu trabalho alavancado, trabalho com uma gestão diferente, né? Perfeito. Não era que nem lá atrás que eu Sim. ajudava a bater o cimento, bater a laje. Tá, mas hoje, isso foi 2012, né? Hoje, com 50 mil, dá pra fazer o quê? Não dá pra fazer porra nenhuma, né? Nem comprar a grama que tá no terreno. Não, Mudou 50 muito, mil né? não dá pra fazer nada. É um Fazer nada. carro, né, cara? É um Renault Kwid. Renault Kwid. Uma casa, se você fosse fazer uma casa nos mesmos moldes dessa primeira lá, qual que seria o custo? Que a época era 50 mil, qual que seria o custo hoje? Só para o pessoal ter uma noção. Essa pergunta é excelente. Bastante gente faz essa pergunta no meu Instagram. Quando eu abro a caixinha de perguntas nos stories, é uma das perguntas Campeãs. principais, campeãs. Hoje, no valor de hoje, né? Que dia que é hoje? Hoje é 6 de setembro de 2023. setembro de 2023. É uma casa num padrão simples assim, mas dá pra botar uma porta boa, alumínio nas janelas e um porcelanato bom. Você vai gastar R$ 1.800 por metro quadrado. Certo. Sem gesso, na laje, só que sem acabamento de gesso, talvez sem massa corrida e tal. Aí vai depender do tamanho da casa. Sim. Uma casa de 50 metros quadrados, tu vai gastar aí uns R$ 90 mil. Certo. 50 metros vezes R$ 1.800 o metro. Perfeito. Isso eu não tô... É só mão de obra e material. Não tô contando comissão nem imposto, comissão da imobiliária, que vai vender, nem imposto, nem o terreno. Mas isso é o custo, né? Sim. Então você vai gastar R$ 90. Eu já vou adiantando aí a pergunta. Aí você pagou mais 200 mil no terreno, só que o terreno você vai fazer 2 casas, então 100 mil é de uma casa, 100 mil da outra. Certo. Então já tem 100 mil do terreno, mais 90 da mão de obra e do material, 190. Bota aí mais 4% de imposto sobre o valor de venda, mais 5% de comissão da imobiliária sobre o valor de venda. Se tu vender por 300 mil, tu vai ter um lucro ali. Cara, eu tô sem calculadora, tá? É só de cabeça. Vai ter um lucro de Engenheiro é bom por causa disso. 60, 70 mil reais. 60, 70 mil reais por casa. Certo. Se você vender por 300 mil. Se você vender por 315 mil uma casa, já aumenta um pouquinho teu lucro. E assim por diante, né? Basicamente essa a pergunta campeã. Show de bola. Aí a questão é, como que você começa a fazer um negócio que você não conhecia? Você foi lá como ajudante de pedreiro e tal. Como que você conseguiu construir a primeira, acompanhar, saber o que ia dar certo, o que não ia, entender se os caras estavam te enrolando ou não? Como é que foi essa história? Eu tinha tempo, né? Eu tava desempregado, tinha acabado de voltar do exterior e eu tinha uma bicicleta e 50 mil, né? E aí com essa bicicleta eu fui andando as obras no bairro. Lá no bairro que eu tinha o terreno, era o bairro Gravatá da cidade de Navegantes, Santa Catarina. E aí andando de bicicleta, parando nas obras, conversando com os pedreiros e fazendo essa pergunta: quanto é o custo de uma casa de 50 metros quadrados? E o cara me falava e perguntava para outro: tá, e quanto tu cobra? E nesse jeito eu contratei o pedreiro e falei: cara, eu tenho terreno ali, como é que eu faço para te contratar e fazer uma casa? O nome do cara é Orlando, tá vivo até hoje, inclusive a irmã dele, inclusive Carla Bento, é a minha design de interiores hoje em nossos prédios. Olha Ela só. que faz todo o projeto, fazendo uma propaganda aqui. Legal. Inclusive da minha casa e tal. Conheço a família dele todo. Na época daí ele falou: rapaz, vai lá, contrata um engenheiro para aprovar o teu projeto na prefeitura e volta aqui com o projeto aprovado que eu faço a casa para você e cobro esse valor que eu tô te falando. E aí foi assim. E aí ele foi o meu
cara, o meu mentor, vamos dizer, naquele momento, hoje se usa a palavra mentor, né? Sim. E realmente, ele que dizia, Everton, compra 10 sacos de cimento. Naquela época eu não era engenheiro ainda. Compra 1 milheiro de tijolo. Tijolo vende por milheiro, não sei se você sabe. Sim. Compra tantas telhas para fazer o telhado, madeira para fazer o telhado. E eu ia comprando, ia anotando numa planilha e aprendendo. Daí, deu desconfiar dele, a realidade é essa, embora eu sou amigo dele. Deu desconfiar dele não saber quanto saco de cimento realmente ele usava para fazer certas coisas, certas etapas da obra. Eu fui procurar engenharia civil, para não ser enganado pelo meu próprio pedreiro, que na verdade ele já estava virando mestre de obra, porque o negócio começou a crescer. E aí eu fui estudar engenharia por causa disso. E para alavancar e ser mais rápido, eu fui estudar durante o dia. Eu trabalhava de manhã na obra, ia de bicicleta de Itajaí para Navegantes, 8 horas da manhã, 45 minutos de ida, saía lá da obra 11h40, chegava em casa, tomava um banho, almoçava e ia para a faculdade à tarde, da 1h30 da tarde até 10 horas da noite, para depois dormir e trabalhar de novo. Caraca. E foi assim 5 anos. E aí, depois disso, eu já estava no primeiro prédio, por exemplo, com 12 apartamentos. Certo. E o Orlando sempre comigo. E aí parei de contratar ele por empreiteira, contratei ele com carteira registrada e toda a equipe, CLT e tal, mão de obra própria. Aí aquele um monte de coisa aconteceu no meio do caminho, né? Fizemos 2 prédios com ele e daí eu tive que dispensar ele porque eu quis terceirizar tudo, porque eu não queria mais ter mão de obra própria por causa desses percalços, vamos dizer assim. Sim, que é Mas complicadíssimo hoje. Basicamente é isso, Ed, mas pode perguntar, eu gosto dessas perguntas lá do começo. Não, mas é legal, é importante, sabe por quê, Everton? Porque o pessoal que nos assiste aqui são pessoas que têm lá pequenas empresas ou que querem começar o seu próprio negócio e elas precisam de inspiração e elas precisam de um fio de meada, assim. Toda a história de início de empresa é muito importante e muito inspirador para as pessoas que estão nesse meio. E aí pega um cara como você, que começou literalmente do nada, vindo do exterior e tal, e mete a cara e faz um negócio acontecer e 10, 12 anos depois está aí com uma baita de uma construtora com um monte de prédios, é inspirador para as pessoas, entende? Então, o que eu queria te perguntar é assim, lá nesse início, nessas primeiras casas, você teve muito medo do negócio não dar certo, de você não conseguir acertar a mão, de você errar nos cálculos? Como é que foi isso daí? Primeiro lá, a tua primeira fala, tá? Só para o pessoal entender hoje o tamanho do negócio que ele se tornou, né? 12 anos depois, 11 anos depois. A gente está nesse exato momento com 2 obras em andamento. São 96 prédios em construção. 96 apartamentos. 96 apartamentos, desculpa. 96 apartamentos em construção. Nós temos aí 30 e poucas pessoas de mão de obra direta, fora as indiretas, né? Lá no começo, o medo... Não, cara, incrível que pareça, não tinha medo. Hoje eu tenho mais medo. Sim. Porque hoje eu tenho medo de não dar conta de tanta obra, de tanta gente. Lá eu não tinha medo, eu tinha muita coragem. Eu só tinha medo de uma coisa, eu tinha medo de não conseguir vender. Só que era um medo diferente, porque eu tinha o dinheiro para começar e terminar aquelas casas e aquele sobrado e aquele prédiozinho de 12 apartamentos. Então, assim, mesmo se eu não vendesse, eu ia ficar com o aluguel. Só que eu queria tanto que o negócio desse certo, que eu queria vender em andamento da obra para mim fazer o negócio girar, para mim comprar outro terreno já para terminar essa obra aqui e já começar outra obra. Então, não era bem medo, era medo de não vender, a realidade era essa. Mas eu tinha plena consciência que, cara, eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito muito em pensamento positivo, de você ficar falando pra você mesmo. Eu cuido muito dessa minha parte espiritual, sabe? E até hoje eu tenho umas coisas assim... Dentro do meu guarda-roupa é o meu, como é que se diz? Aquele quadro de sonho, né? Ah, que legal, que legal. Porque tudo começa na mente no final das contas, claro. né? Se você acha que não vai conseguir, você já saiu derrotado de largada, né? Já deu errado. Né? Pô, legal isso daí. Agora, você cometeu muitos erros nesse início? Sim. O principal erro, cara, foi eu ter demorado para sair da operação. Eu sempre digo isso. Porque, na verdade, eu ainda brigo comigo mesmo em relação a isso.
Eu fui muito operacional, então imagina, se eu contei aqui que eu tinha uma bicicleta, eu batia realmente a massa na bitoneira para ajudar o Orlando, meu pedreiro e depois mestre de obra, para mim poder economizar no servente dele. Eu era o servente dele. Sim. Porque eu queria aprender e também porque eu queria economizar. E aí, para eu sair desse operacional, eu demorei muito, e esse foi meu maior erro, tá? Então, o outro erro, talvez, que eu considero forte, é o medo de crescer muito rápido. Porque chega um momento que você está tão sólido e com tanta credibilidade na cidade, que Navegantes é uma cidade pequena, hoje tem 88 mil habitantes, segundo o censo de 2022, ainda é pequena. Então, assim, você cria uma credibilidade, uma transparência, conhecia todos os corretores, todas as imobiliárias, eles já estavam vendendo coisas minhas, imóveis meu, no papel. Antes de imprimir, não tinha aquele folder colorido, era no preto e branco, no PDF. Sim. E aí eu tinha que entregar aquele negócio, só que o negócio começa a girar muito rápido e você começa a ficar meio assim, cara, será que eu dou conta de tocar 2 obras ao mesmo tempo? Então, esse é um pouco assim que eu devia ter sido um pouquinho mais arrojado. Hoje eu já perdi esse medo e tô bem pra frente em relação a isso. Então, um dos erros que eu sempre aconselho todo mundo é sair do operacional o mais rápido possível e fazer a gestão do negócio, né? Para isso você entende mais que eu, mas é setorizar a empresa, né? Setorização. Abrir um setor só do financeiro, eu demorei um pouco, porque eu tive que convencer minha esposa a sair do emprego dela para vir trabalhar comigo, embora ela seja minha sócia, né? No contrato social e tudo. Ter um setor de compras, ter um setor operacional, um mestre de obra, que nem eu falei. Eu tinha só um pedreiro, mas eu precisava de um mestre de obra. E o mestre de obra é um dos caras que mais tem um salário mais alto na obra, no operacional, tá? Então ele ganha bem mesmo, ganha igual engenheiro, só que ele não assina como engenheiro. E isso tudo eu aprendi depois. Eu acho que esse foi o maior erro, assim. Isso que você está falando, cara, é uma coisa muito, muito importante, porque toda pequena empresa, quando começa, é o dono que está lá metendo a mão na massa, não importa qual é o tipo de negócio, né? E tem todo um esforço, uma energia para fazer aquilo lá virar, só que acaba criando uma cultura de ter a mão na massa, né? E tem uma frase, eu acho que é do Simon Sinek, que eu não lembro, que fala o seguinte, que diz assim, se você está lá na operação do teu negócio, quem está fazendo ele crescer? Né? Porque quando você está lá na operação, você não consegue parar e olhar para fora, entender como é que está o mercado, entender como é que está os próximos passos que você tem que dar, se você tem que setorizar, como você falou, o negócio aí, né? Então é difícil largar desse lance do operacional, né? E da mesma forma, lá no começo, você trabalhando junto, você vai criando uma cultura. E a cultura na empresa cria valores, e o valor é o que você vai levar pro resto da vida. Então, tipo assim, a cultura de você estar disposto a fazer qualquer coisa dentro da tua empresa, o teu funcionário, quando ele é contratado para trabalhar no setor financeiro, mas se tiver que atender um cliente, ele vai. Se tiver que ser recepcionista, ela vai ser. Então você cria cultura, né? E aí, depois a cultura criada, você tá inserido naquela cultura. Então, para você deixar de fazer certas coisas, vem a dificuldade, é a dor. Essa aí. Né? E aí mudar essa cultura é um processo meio lento é bom dolorido. Que a cultura seja assim, mas você tem que sair porque tem que ter essa visão que você falou. Essa visão da gestão, senão o negócio não cresce, né? Sim. Hoje eu quero exatamente ter essa visão de buscar novos terrenos e novas oportunidades para nossa empresa. Certo. Então eu já estou tentando criar uma outra empresa dentro da minha empresa, que é busca de novos negócios. Sim. Querendo ou não, é um setor, é um outro... Eu já estou falando em outra empresa, porque é como se, para mim, eu tenho que... Na minha mente, eu tenho que criar dessa maneira para eu entender que realmente é importante, entendeu? O Ed... Me corrija se eu estiver errado. Mas toda função, todo setor na empresa, ela é importante. Só que tem aquelas funções que te trazem dinheiro e te trazem oportunidades, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que focar como empresário, principalmente. Você deixa de ser empreendedor, porque você já passou pelaquela fase empreendedor,
que faz mais com menos. Agora você vira empresário para buscar novos negócios. E aí, por isso que você tem que sair do operacional. Perfeito. Muito doido, né? É muito louco, né? Agora, a tua empresa tem 12 anos, então, né? 11. É CNPJ 10, vai fazer 10 anos, 17 de dezembro de 2023. 12 anos que eu trabalho em Navegantes, mas eu trabalhei no meu CPF lá no começo, nas casinhas térrea, casa geminada. Certo. E a construção civil é um business, um negócio que requer muito dinheiro para poder fazer girar, né? E aí hoje você está construindo 2 prédios ao mesmo tempo, com mais de 90, quase 100 unidades sendo construídas ao mesmo tempo, então você movimenta uma quantidade gigante de dinheiro já de largada, né? Como que você conseguiu fazer isso em tão pouco tempo? Começar do zero com 50 mil reais e hoje tá construindo tanta coisa ao mesmo tempo? Boa pergunta. Que é o sonho de todo mundo que está assistindo a gente aqui. Um pouco é coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ser meio... Eu sempre brinco, ser empreendedor no Brasil tem que ser retardado. Tem muito que ser retardado, doido, meio maluco. Cara, então, foi acontecendo, né? Obviamente. E tudo com o pé no chão, graças a Deus. Muita consciência do que tudo isso estava acontecendo. E principalmente, assim, você pensar no amanhã, né? Então, não tem segredo, cara. Até para começar, eu não precisei juntar 50 mil na poupança. Então, hoje, para eu começar um outro prédio, eu tenho que guardar dinheiro do lucro do prédio anterior. Então, a ideia é essa. Primeira ideia principal, se você quer começar qualquer coisa, uma verduraria, uma lojinha de calçados, qualquer coisa, tá? Partindo desse princípio, a gestão do dinheiro da construtora que envolve realmente 20 milhões, um prédio hoje, do custo dele é 20 milhões, cara, só muda o volume, na verdade, meu modo de ver. Mas do mesmo jeito você tem que ter uma gestão de uma loja de 50 mil reais, uma loja de capinha de celular, você tem que ter a gestão de um volume de 20 milhões, que é uma construtora que gera milhões de emprego. Só que tem que ter pé no chão, tem que ter consciência, por isso eu acho que é importante ter começado lá atrás, começado pequeno, porque eu dou valor pro dinheiro, né, cara? Então, assim, a menina de compras que trabalha comigo hoje, ela sabe que ela tem que orçar com mais de 7, 8, 9, 10 fornecedores. Não tem essa historinha de orçar só com 3. Não, isso nem existe lá. A gente parte de 7, no mínimo 7. Então, já cria a cultura de economizar, de não ter desperdício, tudo isso aí. Dizem os antigos que o segredo para ganhar dinheiro está na compra. Lembra disso? Claro, da sua época, sim, não? Sim, né? Sim. Que se você compra bem, você tem possibilidade de vender bem. No caso, você transforma, né? Mas então a compras é uma das coisas importantes dentro do teu negócio para comprar muito bem. Sim, já começa lá em mim, que é o setor de prospectar novos negócios, que é o terreno. Então, se eu compro o terreno melhor ou permuto o terreno melhor, cara, comecei ganhando 500 mil ali. Um terreno quadramar hoje em Navegantes é 2 milhões. Se eu paguei 1.500, já comecei ganhando 500 mil, do zero. Da data zero eu já comecei ganhando. A permuta também é uma questão mais técnica, talvez, né? Mas assim, a permuta significa trocar apartamentos pela terra. Pelo terreno, pelo lote. Então ele vai me dar o lote, eu vou dar a área construída para ele. Normalmente lá em Navegantes é 14% da área construída. Se eu conseguir fechar 12%, 11%, 10%, eu já tô ganhando aí, entendeu? Eu ganhei um apartamento. Perfeito. Só na conversa. Então eu vejo assim, desculpa já introduzir aqui um outro tema. Não tem problema. Que eu vejo como importância, sim, é o setor de compras, absolutamente. E eu acho que muito importante, talvez igual, é o vendas, né? O comercial. Então o comercial também tem que saber vender bem e tem que ter venda recorrente. Senão a gente morre, né? Se até a Coca-Cola, que é a Coca-Cola, ainda gasta dinheiro com propaganda e marketing e vende e não para de ter um setor comercial forte e ativo, quem sou eu para não vender? Quem sou eu para dizer que venda não é importante, entendeu? Perfeito. Vendas é o setor mais importante dentro da empresa. Isso aí. Se não houver vendas, não existe empresa. Então né? vamos dizer, o primeiro é o mais importante, é venda.
Que eu também acho, só que eu não quis dizer assim, sem ter esse ok teu. E o segundo mais importante seria compras, porque você ganha dinheiro já numa boa compra, né? Comprar uma camisa, uma roupa, você ganha dinheiro se você comprar bem, pagar bem, né? Perfeito. E aí tem uma outra coisa que na construção civil a gente sempre ouve falar por aí, que é a questão da construção em si, do tempo e do desperdício de material que normalmente tem na construção civil, né? Porque é uma questão histórica, apesar de que ultimamente a tecnologia evoluiu bastante, né? E há uma questão de controle mais efetivo, novos materiais e tal, mas como que você lidou lá no início e como que você lida com a questão das perdas? Porque aí tem gente aqui da área de confecção, da área de diversas áreas que também passa por isso nos seus negócios, entende? Como é que você lida com a questão de perdas? A gente tem 2 líderes importantes na nossa empresa, que é a engenheira e o mestre de obra. Eles são treinados para não ter perdas. E eu sou engenheiro, né? Então eu passo na obra toda semana. Cara, e daí se eu vejo alguma coisa assim, eu já chamo... Pau pega. Mais ou menos, não queria dizer desse jeito, porque se acaso eles me assistirem agora, eles vão dizer, então aquela reunião antes de ontem foi isso que aconteceu. Cara, é mais ou menos isso. Você tem que falar a realidade, né, óbvio. gente? Pô, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, nós não somos uma ONG. Eu tô aqui pra ganhar dinheiro e tô aqui pra pagar o salário de vocês. Se vocês estão jogando esse madeirite fora, essas madeiras, esses pregos, esse arame fora, cara, quem vai perder é vocês. Pode ser que na próxima obra eu não tenha dinheiro pra fazer a obra e quem vai ser mandado embora primeiro é o quem ganha mais. Cara, não tem muito... Não tem conversa. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Tem mágica, sim. O que eu faço pra minimizar? Se for mais educacional isso que eu vou dizer agora, né? A ideia é assim, cara, comprar sempre próximo de quando vai ser utilizado. Certo. Então, a menina que é engenheira, junto com o mestre de obra, ela faz o cronograma e o planejamento da obra. Então, ela sabe, amanhã vai começar o porcelanato. Amanhã não, né? Mês que vem vai começar o porcelanato. Puta, eu tenho que comprar o porcelanato, mas o porcelanato tem que chegar... no máximo 15 dias antes de iniciar o porcelanato. Se chegar muito antes que isso, já é dinheiro parado no estoque. Perfeito. Quem tem uma lojinha, quem tem um comércio, é dinheiro parado no estoque. Sim. Né? Esse dinheiro tem um custo. Tô comparando, o dinheiro tem um custo. Claro. E não pode comprar errado. Então, eles dois têm que fazer o quantitativo in loco na obra. A obra tem uma coisa pontual, um pouco diferente de outras indústrias, que o projeto é uma coisa e a obra é outra, né? Nem sempre sai naquele milímetro exato. Tanto que existe uma lei, que a gente inclusive bota no contrato de compra e venda do apartamento, que tem uma tolerância de 5% para mais ou para menos no tamanho da área útil do teu apartamento. Você sabia disso? É uma coisa que eu não sabia. 5% para mais ou para menos pode Sim. variar e não há penalização. Você sabia disso? Não sabia, Se não. não sabia, você agora está Olha sabendo. aí, ó, e um monte de gente está sabendo isso daí. Você vai lá e compra o teu apartamento lá e pode vir 5% a menos ou 5% a mais. Pode, existe uma lei. Eu não tenho o número da lei agora de cabeça. Deve ser até o Código do Consumidor, tá? Certo. Porque no meu contrato tem isso. E já me questionaram diversas vezes sobre isso e eu já questionei meu jurídico e existe essa lei lá. Agora a gente bota o número da lei, do artigo tal, do código. Baseado nisso, já dá para você ter uma ideia que a obra, né, vai ter uma diferençazinha do que está no projeto. E então eu não compro nada pelo projeto. A gente vai lá em loco e mede. Eu chamo de quantitativo. Certo. Tirar a quantidade de coisas que precisa ser usada para aquela etapa da obra e eu compro o mais próximo possível do que vai ser usado. E fazendo isso, a gente tem minimizado bastante o desperdício. Certo. É óbvio que às vezes existe um desperdício outro até por erro humano, né, cara? Eu também já errei. Fui comprar um porcelanato e em vez de eu fazer vezes 4, eu fiz vezes 8. Sei lá, na minha cabeça, certo, na calculadora, e sobrou porcelanato. Eu tive que usar na outra obra no outro ano seguinte. Mas acontece. Mas não é para acontecer, tá? Então, isso a gente tem conseguido economizar bastante, cara. Certo. E o controle de materiais? Porque, porra, construir um prédio não é que nem construir uma casa lá onde tá tudo à vista e tal, um monte de lajes, É lindo, né? É lindo de ver, né? Uma obra é lindo demais, de ver. demais, demais. Como é que você controla os materiais da obra? A gente... Calma, antes disso eu preciso te falar que numa obra a gente usa mais ou menos 5.000 insumos.
desde mais ou menos. Certo. Tem obras maiores e obras menores. Desde porca, parafuso, borrachinha, impermeabilização, telha, telhado, tudo que você imaginar. 5.000 itens diferentes. Mais ou menos 5.000 itens. Caraca, a gente não faz ideia de tudo que tem por trás, né? É doido, né? É muito louco. Eu uso um sistema, né? Um ERP, e nele já tá cadastrado lá já vem cadastrado 5.000. Então pode ser até mais que isso, né? Certo. Além disso, eu uso eu uso Excel bastante também. Além disso, no Excel eu tenho uma tabela que depois eu formo um gráfico, que é o gráfico ABC da construção civil. Os itens C são os itens que menos influenciam no meu custo. Os itens B são os itens que médio influencia no meu custo. Certo. Cimento, porcelanato e tal. Os itens da curva A, que é o topo da pirâmide, então por ser o topo da pirâmide já é uma quantidade de item menor, é meia dúzia de itens, Mas que são é caros. concreto, ferro, é aço, na verdade, que se fala na obra, né? Que são caros. Então, eu tenho um controle maior do item A, B, e o C eu tenho um controle menor. Se houver perdas, não é tão significativo. Boa! Não tem tanto valor assim. É a mesma coisa lá em compras. Eu peço para as meninas de compras fazer mais orçamentos com mais fornecedor nos itens A. Nos itens B é uma média de fornecedores, tipo 10, e no item C é 5, 7 fornecedores. O controle na obra, cara, basicamente assim, você tem que ter aonde armazenar o teu item. Então, não tenho hoje em cada obra um almoxerifado, tá? Para ser bem sincero. A gente não tem um almoxerife. Mas a gente tem o mestre de obra e a engenheira. Então, eles locam na obra, normalmente é na garagem, que são as que primeiras são concretadas, Certo. e já é feito os ambientes, ou de tijolo mesmo, alvenaria, ou de compensado, de madeirite. Certo. E a gente faz porta e bota ali, ó. Aqui é o material elétrico, cadeado, quem tem a chave é só o eletricista e o meu mestre de obra. Ninguém mais entra naquela sala. A gente faz um quartinho provisório. Assim como faz banheiro provisório, refeitório provisório, todos os itens, né? Até chuveiro tem na obra provisório. E aí a gente separa isso, e aí internamente a gente tem um controle por planilha propriamente dito, e a gente sabe o que foi comprado e o que está sendo usado. Legal. Se o material, Ed, chega na obra conforme vai ser usado e na quantidade que você realmente já conferiu no projeto e conferiu em loco, dificilmente você vai ter desperdício. Certo. E dificilmente você tem que ter um controle muito mais complexo que isso. Entendeu, quero dizer? Entendi. Porque é tudo comprado assim, ó. Just Precisou in de time. 30 cimento, eu não vou mandar entregar 29, porque eu vou prejudicar meu pedreiro, mas eu não vou mandar entregar 10% a mais, 33 sacos de cimento. Pra quê? Se ele pediu 30 e eu conferi mais ou menos 30 que vai ser usado, cara, chegou ali, eu tô acompanhando todo dia, eu não, né? O pessoal da obra operacional, o mestre principalmente, todo dia o que tá sendo usado, tá? Então, a probabilidade de erro acaba sendo bastante bem minimizada. menor, cara. Né? A gente tem bem pouco erro em relação a isso. Eu acho que a maioria das construtoras já entenderam isso. E a maioria já tem pouco erro em relação a isso. Isso é um negócio importante de falar, porque o que eu percebo dentro das empresas, especialmente nas pequenas empresas, é que há uma falta generalizada de controles. De tudo que é tipo de controle, entendeu? E aí você está trazendo um assunto que é fundamental, que no teu negócio é um negócio que tem que ser hiper controladas as coisas, né? Então quer dizer que o controle de tudo que está acontecendo dentro da tua obra, dentro do teu negócio, talvez um dos fatores para o negócio ter sucesso, não? Sim, com certeza. E aí a gente tem que ter mãos, né? Por isso tem que contratar engenheiro e pessoas responsáveis para isso. Sim, a gente também tem que compartilhar a responsabilidade, né? Então eu já cobro deles. Uma coisa que eu aprendi e foi rápido até, eu gosto em mim, isso que eu aprendi, é delegar. É aquilo que eu falei, quando eu quando eu vi que eu tinha que sair do operacional, eu fui delegando. Errei no caminho, acertei, beleza. Só que hoje a gente tem reunião semanal,
estratégica na segunda-feira, meio-dia, porque primeiro, de manhã na obra é quando o pau pega. Sim. Então não dá pra fazer reunião 8 horas da manhã, a reunião tem que ser 11 horas da manhã. E aí eu delego e cobro. E a gente tem aqueles quadros brancos na parede, vai anotando tudo que foi falado na reunião passada para já cobrar nessa reunião de novo. Foi feito isso? Não foi? O que tá faltando? Por que não foi feito? E dificilmente tem erro de sobrar material ou de perder. Claro que a gente já pegou roubo em obra, tá? Isso, putz, é complicado, mas às vezes acontece. Inclusive, a gente já pegou roubo que a gente deduz que seja de moradores da rua, de vizinho, alguma coisa assim, entendeu? Cara, não tem como. E daí, quando a gente desconfia, a gente bota mais câmeras, alarme, aqueles controles no celular. Só que eu tirei o aplicativo do meu celular, senão fica madrugada olhando, né? Será que tá passando algum louco pra me roubar? É complicado. Síndrome de pequeno empresário, né? Ficar olhando, você já não é mais pequeno empresário. Ficar olhando a câmera do celular madrugada dentro. Sei. Antes da gente entrar no próximo assunto, eu quero pedir para vocês seguirem o Everton aí nas redes sociais. Vai estar aqui, tá na descrição aqui do vídeo aqui, o Instagram dele. Ele tá sempre postando coisas muito legais, olhar a evolução das obras dele. Ele tá sempre respondendo caixinhas de pergunta pros seguidores dele, tem bastante seguidores lá. A gente aprende pra caramba olhando o Instagram lá do Everton. Então aproveita e siga o Instagram dele e aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva aí que é importante. Mande esse episódio para outras pessoas que você acha que possam se aproveitar dos ensinamentos que o Everton está dando para a gente aqui. Próximo assunto. Todo mundo reclama, não tem empresário que não reclame de um ponto. Falta mão de obra qualificada. Ô, desgraça como falta mão de obra. Como é que você lida com isso? Primeiro, eu queria pedir para os meus seguidores seguir o Ed também. Opa! Bora lá! Vai estar ali também. Segue lá. Se os meus seguidores, alguém estiver assistindo esse podcast, eu vou colocar no meu Instagram também foto desse momento bem bacana. Peço para que todos sigam Ed com 2D, ede.moraes. Serão todos muito bem-vindos. Gente boa, inteligente e consultor de empresas aí. Tamo junto. Cara, sim, tem falta de mão de obra. Mas eu já estou no momento que eu estou subindo a qualidade do meu produto, certo. Que nós estamos indo para um outro nível de entregar mais do que a gente promete. Então eu já estou podendo pagar mais, um salário maior, e quando você paga mais, você resolve o problema de falta de mão de obra. Certo. Simples assim. Cara, simples assim. Olha só. Mas você conseguiu encaixar isso dentro do teu Aumenta o custo, claro. Você tem que ter... eu ia chegar lá ainda. Mas é isso, aumenta o custo, diminui a margem de lucro, mas se você quer sobreviver no mercado, você não vai ficar rico no primeiro prédio. Sim. Você vai ser obrigado a fazer 10 prédios, vai trabalhar 10 anos, 20 anos. Então, cara, não adianta você ter um lucro de 100% na primeira venda, na primeira, né, no primeiro ciclo do teu negócio. Sim. Você vai ter uma margem de lucro menor agora, porém depois, como ele vai ter mão de obra mais qualificada, tu vai entregar com uma qualidade maior e isso vai começar a se vender sozinho. Perfeito. Cultura da empresa de novo. Cultura da empresa. Cultura é um dos assuntos mais malucos e mais importantes, né? Agora, quando chega num ponto como você já está, já com diversos prédios já entregues, dezenas, centenas de unidades entregues, eu imagino que as pessoas começam a te procurar muito mais, né? Para trabalhar contigo, para fornecer para você. Você não precisa mais correr tanto atrás, imagino, não? Sim, fornecedor brota, né? Uhum. Corretor de imóvel também. Mas para trabalhar, cara, não, nem tanto assim, do jeito que você falou, nem tanto quanto fornecedores. Também eu não tenho vagas abertas, então não sei se é por causa disso, mas, cara, sim, a gente tem uma credibilidade gigante na Cidade Navegantes, transparência, todo mundo me conhece, a porta do meu escritório fica aberta, inclusive a porta da minha sala fica aberta para todos os funcionários, qualquer momento pode ir ali, vamos conversar. É bem de boa, assim, meu escritório, tá? E eu sou uma pessoa bem aberta, bem disposta, né?
a gente já, falando lá dos imóveis, que nem você falou, tem centenas de imóveis. Sim, hoje vai fazer 10 anos a empresa, né? São 200 imóveis já, ou um pouquinho mais, 200 imóveis já comercializados. Uau. 100 e poucos entregues e 96 imóveis em obra. Então, é uma certa credibilidade, né? Mas o que mais me procuram nem é por causa de emprego, é mais corretores mesmo querendo vender o nosso produto. Pela mesma coisa que eu falei anteriormente, é um produto de qualidade, a gente entrega melhor do que a gente prometeu, a gente dá um up, dá aquele uau, que massa, Sim. comprei um negócio por 270, tô recebendo um apartamento de mais de 500 mil, entendeu? Da qualidade mesmo, eu digo. E aí eles querem vender isso, eles querem vender produtos que são entregues no prazo, que são entregues realmente, porque às vezes nem entregues são, Sim. e que são entregues com a qualidade superior ao prometido, né? Perfeito. Quem compra mais os teus apartamentos hoje? São investidores? São cliente final? Como é que é essa relação aí? Boa. Hoje, 65% dos nossos clientes são moradores para morar, né? Compram para morar, ou seja, para sair do aluguel, para sair da casa do pai, da mãe, da sogra. São casaizinhos novos com filho pequeno ou sem filho. Então já tô falando meu avatar, Perfeito, né? Meu perfeito. persona. Todo mundo tem que estudar o teu persona, né? Tem. Eu aprendi aqui também com Alex Costa. Aí, Alex Costa. Eles têm entre 24 a 38 anos. 65% desse meu público, né? Por que 38 anos? Antes era até 40 e poucos anos. Só que hoje, o casal com 40 anos ou mais, ele já tá metido num financiamento, já tá metido numa dívida. Então caiu um pouquinho essa idade, tá? O principal público meu é esse. Os outros 35% são investidores, que se dividem em 3 tipos de investidores diferentes. Investidores que querem comprar para veraneio, uma casa de praia, né? Um apartamento para passar o verão. Esse cara, ele mora fora de Navegantes, ele mora lá no interior, em Curitiba ou em Blumenau e tal. Ele é empresário, ele tem a empresa dele, ele já tem a casa própria lá. Então ele vai comprar o segundo imóvel na praia. Ou divide em investidores, né? São 3 investidores. Esse empresário de veraneio, o outro de aluguel, que vai comprar para alugar, e o outro investidor que compra para revender no final, na entrega das chaves. Certo. Daí ele ganha a valorização do empreendimento. Certo. Sabe que quando você compra apartamento na planta, é o melhor momento, embora tu tá sendo o mais corajoso de todos, né? Você tá comprando na planta uma coisa que não existe, é só papel. Mas por isso que a credibilidade que você falou é fundamental, né? Claro. Você vai comprar de você, sabe que você já tem um monte de imóveis entregues, então a Não vai probabilidade fugir, não vai fugir, né? Não vai... E você ganha mais. Já existiu casos que eu tenho contato com esses investidores, porque quando ele ganha muito dinheiro contigo, ele volta e compra outro contigo de novo. Hoje eu tenho algumas pessoas assim, que compram apartamento com a gente, eles compram um apartamento em cada prédio que eu lanço, ou 1, ou 2, ou 3. Tem uma meia dúzia de amigos assim. São amigos só agora, né? Depois que deu certo. E, cara, eu tô pra te dizer que eles ganham mais dinheiro que eu, né? Então, por exemplo, se eu ganho... não sei, mas se eu ganho 80 mil reais por apartamento, esses caras ganham 100, 120, 150 mil reais por apartamento, quando ele vende e realiza o lucro. Entendi. Entendeu? Então ele vai vender na chave, ele vai comprar 36 meses antes, na planta, e lá na chave ele vende e é o topo da pirâmide. Perfeito. Tem um gráfico também, tá, Ed? Aproveitando aqui mais uma dica para quem quer ser investidor do mercado imobiliário. O melhor momento de compra é na planta, aqui no momento 0, no mês 0, e depois ele é quando mais sobe no gráfico até a entrega das chaves. Entregou as chaves, ele tá valendo um monte agora, né? Valorizou. Depois ele continua subindo, só que numa intensidade menor nos próximos 10 anos. Depois de 10 a 20 anos ele dá uma estabilizada, não sobe mais tanto em percentual, né? Sim. E de 20 anos para lá a tendência é até cair, tá? Eu vejo aí apartamentos de familiares que tem 20, 30 anos, e daí o condomínio fica muito caro, porque tem muita manutenção no prédio, e aí ninguém mais quer morar naquele prédio, porque a área de lazer já não é bacana, que nem as áreas de lazeres que estão sendo entregues hoje, né? Não tem piscina, não tem elevador, enfim, diversas coisas que podem acontecer. Mas esse gráfico da valorização é onde a galera ganha dinheiro. Perfeito.
E a galera que tá vendo aí, que tem um dinheirinho sobrando lá e tal, e tá pensando nessa possibilidade de investir, procura você e já tem negócio pra fazer, não? Sim, sempre tem. Tem gente do Brasil inteiro aí, olha, ó. O mercado de navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, é o mercado imobiliário que mais cresce no Brasil. É um negócio No Brasil. insano, né? Sim, é insano. E tem demanda para isso, né? Tem. Cada lançamento derrete, como a gente diz no mercado imobiliário, vende muito rápido, porque tem demanda. Sim, hoje eu trabalho em parceria com as imobiliárias, eu sou muito forte em parceiro com as imobiliárias, adoro os corretores, mas se você for lá comprar apartamento de mim, eu não vou deixar de vender para ti, né? Claro. Basicamente assim, tu tem que dar uma entrada que gira em torno de de 10 a 20% do valor do apartamento. Depois você vai pagando umas parcelas no decorrer da obra. Você vai pagar mais ou menos uns 40% do valor do apartamento, 50% do valor do apartamento até a entrega das chaves e os outros 50% pós-chaves. Certo. Esse 50% pós-chaves pode ser feito direto com a construtora ou financiamento bancário, ou tu pode quitar com recurso próprio, né? Certo. Basicamente é isso aí. Então, a gente sempre tem que ter alguma coisa para vender, né? Imagina que tu vai numa loja de calçado e o cara não tem calçado número 43, sei lá. Pô, aí vou comprar do vizinho. Claro. Então se ele vai comprar apartamento comigo, eu não posso dizer não tenho apartamento para te vender, entendeu? Perfeito. Isso te força a crescer. Tem que lançar todo ano lançar um prédio, né? Todo ano você tá lançando um prédio? Sim, hoje sim, é o nosso objetivo e a nossa meta é lançar um prédio por ano nos próximos 10 anos. E quanto tempo demora um prédio sair do zero até você entregar o prédio pronto? Só para curiosidade da galera aí. Mais ou menos 5 anos. 5 anos. Do zero, que eu quero dizer negociei o terreno hoje com o dono do terreno. É zero. Certo. Amanhã eu vou estudar o projeto que eu vou fazer lá e depois da manhã eu vou dar entrada nesse projeto na prefeitura. Só aí já vai demorar 1 ano para aprovar projeto na prefeitura. Mais uns 6 meses de venda e mais 3 anos e meio para entregar a obra, do tamanho de obra que eu faço, né? É uma obra aí de 8 mil metros quadrados, mais ou menos, 50, 60 apartamentos. Uau. São 5 anos do ponto zero até a entrega. Sim, legal. Para onde vai a Maga? Cara, a Maga... Primeiro que Maga vem de Magalhães de Almeida. É uma empresa familiar, é o sobrenome meu da minha esposa. Só pra você, Magalhães de Almeida é chique pra caceta, né? Magalhães é forte, rica, né? Magalhães é forte. Almeida também. Tudo vem lá dos portugueses, açorianos e tal, né? Cara, então assim... Isso é um sonho meu, né? Pelo nome você já vê, é o sobrenome da família. Então, assim, é um sonho meu que é uma empresa minha. Então, eu não posso obrigar meus filhos a trabalharem nessa minha empresa. Certo. Eu aprendi com um amigo isso aí. E eu nem sei o que os meus filhos vão trabalhar, né? Pode ser que eles vão entrar no mercado de trabalho daqui 10 anos, daqui 15 anos, os dois. E daqui 15 anos vão ter outras profissões que não existem hoje. Então, não posso obrigar minha filha e nem meu filho a trabalhar comigo. Baseado nessa premissa... A ideia é um dia vender a Maga, se alguém quiser comprar ela. E a ideia é vender ela quando ela estiver no topo, né? Perfeito. Tipo, quando tiver do jeito que ela tá hoje, vamos dizer, faturando, dando lucro. Só que como eu ainda tenho essa programação para os próximos 10 anos, então aí começar a pensar nisso daqui uns 10 anos aí. Maravilha. Então, pelos próximos 10 anos, você vai lançar um prédio novo no por mínimo, ano. um prédio novo por ano e no mínimo com 50 apartamentos cada prédio. Então, nós estamos falando aí de 500 apartamentos, que é mais ou menos, alguns milhões de reais. Alguns muitos milhões de reais, né? Que legal, cara. Olha só, num país insano como o nosso, que para você ser empreendedor, para você tirar uma ideia do papel e fazer o negócio acontecer, você precisa de décadas, às vezes, de investimento, de gerar emprego, de pagar imposto pra caceta. Você encontra um cara como esse que começa do zero e hoje está vendendo aí centenas de unidades, os próximos 10 anos construindo pelo menos um prédio novo por ano. A gente tem que tirar o chapéu. Então, se você aí tá aí patinando com o seu negócio, tá aí com a sua ideia embaixo do braço para tirar ela do papel e fazer o negócio acontecer, se inspira nesse cara. Se inspira nesse cara que olha aí, tá um cara multimilionário. Aproveitando o multimilionário,
Você sabia que ele tem mentoria para construtores? É isso, né? É isso aí. Como é que é essa história? Construtores e incorporadores, vamos dizer assim, né? Porque quem incorpora é quem faz todo o projeto, vende, executa e entrega. Construtor é o cara que bota a mão na massa mesmo. Mas aí o cara, ele é construtor e incorporador e ele nem sabe, né? Sim, aí eu criei no meu canal lá do Instagram. O YouTube ainda é bem pequenininho, mas no Instagram a gente vende um e-book, vende mentoria e eu dou consultoria também, presencial e online individual para pequenos e médios construtores e incorporadores. Aquele cara que está fazendo 6 unidades, 3 unidades habitacional e ele quer fazer 10, 12, 20 unidades habitacionais. A ideia é essa. Eu tenho alguns clientes já. Você dá o caminho das pedras para as pessoas pela tua experiência, por tudo que você já vivenciou. É isso aí. Eu ensino ele a setorizar a empresa dele, porque muitas vezes ele não fez nada disso, ele ainda bota a mão na massa, né? Sim. Tem 2 cases de sucesso disso, um em Navegantes e um em Penha. São caras que faziam prédiozinhos com 6 apartamentos e, tipo, um em Navegantes, ele se juntou com outro amigo e os 2 eram mentorado meu e aprenderam algumas coisas ali comigo, outras eles já sabiam. Eles estão fazendo um condomínio com 2 torres que vão dar 52 apartamentos e o outro em Penha que está indo aí para 70 apartamentos. Uau, que legal. A ideia é ensinar eles a setorizar e ter a gestão do negócio e eles sair do operacional. Perfeito. E não cometer os erros que você cometeu, né? Sim. É uma consultoria igual você dá, né? Consultoria de gestão empresarial. Sim. Só que a minha é focada para construção civil, para quem já constrói para vender. De preferência, quem já constrói para vender, né? Perfeito. A gente está se encaminhando para o final aqui do nosso negócio. Então, se você tem uma construtora e está começando um negócio aí, procura o Everton aí. De repente, pode ser o atalho que você precisa para também transformar o seu negócio num negócio multimilionário, né? Everton, para a gente finalizar aqui, o que você pode deixar de uma mensagem bacana para essa galera aí que está assistindo a gente? Já milhares de pessoas nos assistindo. Que está aí na batalha para transformar o seu negócio em algo espetacular. O que você pode dizer para elas? Para quem já começou ou para quem vai começar? Para todo mundo, Não, é que assim, são 2 mensagens diferentes. Para quem vai começar, eu sempre falo, até lá na empresa, que muita gente quer se tornar empreendedor, tem vontade de montar um negócio próprio, e eles são agora empregados, né? Vamos dizer assim, na obra ou no escritório. Cara, a primeira coisa é juntar dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada. Tanto que a minha história diz isso. Eu só pude começar alguma coisa quando eu tinha 50 mil na poupança. Cara, se você não tiver no mínimo 10 mil, 20 mil, 50 mil, tu não consegue montar nenhuma lojinha de capinha de celular. Perfeito. Primeiro passo é esse. Agora, para quem já tá fazendo o negócio acontecer, já passou por essa primeira fase, cara, eu acho que o principal é ele ter o controle das finanças ali, não só na planilha, mas tipo, como é que se diz? Sistema de gestão? É sistemático, pode ser isso. Certo. Não é nem o sistema de gestão, porque no começo você não tem nada, só tem um caderno, né, de 20 matérias, que é aquele caderno que a gente levava na faculdade, e tu começa a anotar as entradas tudo. E as saídas. Cara, e ser o mais econômico possível, tanto na tua vida pessoal como na empresa. Nos primeiros anos, não é nem no primeiro ano, é nos primeiros anos, porque nos 3 primeiros anos você vai só ter o dinheiro para comer. Se realmente tu quiser que a tua empresa fature milhões daqui 10 anos, seja humilde para entender que nos 3 primeiros anos tu não vai poder andar de carro zero, nem nada disso, nem ter iPhone talvez. Eu fui comprar iPhone faz, sei lá, 1 ano, 2 anos, entendeu? Então você tem que ser humilde para entender isso. E essa acho que para quem já começou, para quem já passou aquela primeira fase, tá? É o controle financeiro sistemático mesmo. Tem que ter, senão não vai, cara. Senão não vai. Olha só, aula gratuita aqui, senhoras e senhores. Então, se você tá aí penando aí no seu negócio, se inspira nessa história que você vai conseguir, tem muito mais possibilidade de levar o seu negócio adiante. Nós estamos encerrando aqui, queria te agradecer imensamente por essa participação, foi uma aula para a galera, eu tenho certeza que os comentários virão nesse sentido de dizer que aprenderam demais contigo, com a tua história. Parabéns pela tua história, que é belíssima. Obrigado, tamo junto. Que começar do zero e chegar onde você chegou não é para qualquer um. E você que está aí, se inscreve, pelo amor de Jesus, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você receber os próximos
próximos episódios. Assiste aqueles que estão lá para trás e manda esse episódio agora para outras pessoas aí que possam se aproveitar desse conhecimento todo disponibilizado pelo nosso convidado de garbo e elegância, o meu querido Everton Ricardo. Obrigado, até a próxima, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite.